Salve Jesus, salve Maria Santíssima, muito boa tarde, um bom início de semana a todos, uma semana especial, porque sábado teremos o atendimento com o irmão espiritual Dr. Bezerra de Menezes, na sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã, também teremos a cerimônia do algodão, onde você pode participar presencialmente ou à distância. Então é uma semana onde nós já temos que começar agradecendo a oportunidade de receber toda essa ajuda tão importante para que a gente possa levar a nossa vida da melhor forma, não é mesmo? E sempre temos um tema para nossa oração. Hoje nós vamos orar pelos jovens, os jovens que são o futuro, são a nossa esperança, né, de um mundo melhor. Então vai separando as suas águas, deixe tudo organizado para que você possa energizar essa água para sua família, para você, né? Lembrando que falta uma semana praticamente para acabar o mês de setembro. Está com algum problema na família, de relacionamento, aproveite para que haja essa reconciliação, essa harmonização entre os seus familiares. Participe do cerimonial da família, porque é no mês 9 que ele acontece, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho sobre os nossos jovens. Mas o jovem como ele é hoje em dia. Não o tempo que a gente era jovem ou que eu era jovem, né? Eu não sei quantos anos você que está me assistindo tem. Mas no meu tempo, a juventude, ela transcorria de uma forma bastante diferente, né? Eu não nasci com o celular na mão e não tinham tantos estímulos como o jovem de hoje tem, né? Porque toda hora é o celular, é um bip-bip, é uma mensagem, é um vídeo, né? E muito desse contato que ele tem é com a tecnologia. O contato ao vivo e a cores, olho no olho, ele não é tão frequente, né, como no meu tempo. Eles se relacionam muito através da tecnologia. E isso tudo é novo se a gente pensar dentro da nossa sociedade. E até que ponto isso é positivo e até que ponto isso pode ser prejudicial? Porque tudo na vida tem os dois lados, né? O lado luz e o lado sombra, né? Então você pode aprender sobre qualquer assunto na internet, as informações estão todas em aberto para que a gente possa se esclarecer, mas ao mesmo tempo a gente também fica sujeito, né, a todo tipo de notícia e também a uma certa alienação da vida real, daquela vida do dia a dia que a gente tinha, de visitar uma casa do outro, e com isso o nosso jovem querido, ele está um tanto solitário, né? Porque o maior relacionamento que ele desenvolve é com o celular. E isso pode se tornar um vício, né? Vai com o celular para a hora da refeição, não conversa com a família, o olho grudado na tela, vai para o banheiro com o celular. Então vale a pena, né, a gente ficar atento, você que é pai, você que é mãe, e colocar os limites, explicando sempre, né, o porquê, a causa, né, para que isso não se torne uma forma de alienação, né? A pessoa fica envolta só nessa tecnologia e não vive a vida real no dia a dia, né? Hoje em dia, vocês sabem que a gente vê muitos jovens com transtorno de ansiedade, com depressão, e isso tem relação, sim, com esse alto uso de telas. Porque essas redes sociais, elas mostram uma vida perfeita, cheia de alegria, todo mundo perfeito, e a gente sabe que a vida, ela tem altos e baixos, e isso faz parte, inclusive, traz o nosso fortalecimento, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. E eles se comparam muito, né? Na verdade, o ser humano, ele aprende por comparação e contraste. Tá? É assim que nós aprendemos as coisas. E o jovem, claro, ele vai comparar a vida dele com aquela vida que ele vê das outras pessoas nas redes sociais. E muitas vezes
com essa expectativa, né, irreal de ter uma vida como aquela, ele acaba entrando em depressão, né, porque aquilo não é o real, aquilo é o virtual, é o que quer ser mostrado. E também uma obrigação que todo mundo seja popular, né, que todo mundo seja, tem esse perfil, né, de blogueiro, de blogueira. E nem todo mundo tem essa característica. Aliás, Deus fez cada um como único, justamente porque existe espaço para o extrovertido, existe espaço para o reservado, e todos eles têm a sua função para realizar, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, a gente ter cuidado com os nossos jovens, perceber se a pessoa começar a ficar muito quieta, muito trancada no quarto, você vê que o seu filho, que a sua filha não está saindo, né, não está vivendo a vida, não tem ânimo de sair para trabalhar, para estudar, ligue o farol vermelho, né? Fique atento, porque, por incrível que pareça, nós temos muitos casos sérios, né? A gente também vê, além das pesquisas e tudo, a gente vê aqui na casa também. Depois os pais vêm desesperados, procurando ajuda, porque os filhos estão realmente com uma depressão gravíssima. Então, a gente cuidar e a gente estar atento, a gente a prestar atenção nos nossos jovens, para que eles tenham estrutura para trilhar essa jornada da vida, serem pessoas felizes, realizadoras, saudáveis, não é isso? É isso que a gente quer para os nossos jovens, né? Mas precisamos realmente olhar essa questão das telas e observar essas mudanças, né? O isolamento, a mudança de humor assim radical de uma hora para outra, o sono também, quando existe esse excesso de uso de equipamentos, a pessoa não consegue dormir direito porque ela não relaxa, né? E a gente ter uma comunicação aberta, acolhedora, não é dando bronca, né? Porque toda vez que a gente recebe uma bronca ou dá bronca, é muito difícil, né? Receber isso tranquilamente, aceitar, né? Ter essa humildade. Principalmente o jovem, que ele quer ter autonomia, ele está nessa fase de escolher a profissão, de crescer, de se desenvolver. É bastante incomum, né? Um jovem que ele aceite assim uma bronca, né? Alguma coisa que você venha falar sobre o que ele está fazendo. Então, essa sabedoria do jeito com que você comunica com o jovem, né? Então, você mais acolhendo e procurando com palavras de motivação, né, incentivar o que é certo, ao invés de ficar criticando o que é errado, porque existe a possibilidade desse jovem acabar se afastando, né, de você, ao invés de ter essa proximidade, esse vínculo que você quer desenvolver para poder mostrar o que é melhor, né? Outra coisa é essa questão da alimentação, né? A gente está vendo as crianças e os jovens com obesidade. Esse índice de obesos aumentou bastante. Então, é comendo um monte de porcaria, né? E com isso, enquanto eles estão na nossa casa, a gente não ter isso em casa. Porque quando está, o acesso é livre, né? E aí a pessoa acaba comendo, só quer comer batata frita, quer tomar refrigerante, todo esse tipo de coisa, que é uma caloria vazia, não alimenta e acaba, infelizmente, engordando, né? E estar acima do peso, principalmente na juventude, é difícil, né? Porque a pessoa, quando ela está gorda, gente, ela é muito discriminada entre os jovens, ela é rejeitada. E isso é uma coisa que dói muito e marca para o resto da vida, tá? E a gente conversar sobre essa exposição toda nas redes sociais hoje em dia, sobre os riscos, né? O jovem também, hoje, ele conhece, né, a sexualidade, ele entra em contato através da internet também, que infelizmente é um contato totalmente desprovido de afeto. E esses hábitos, né, mandar fotos da pessoa nua para o outro, para não sei o quê, que pode dar implicações assim seríssimas da pessoa ser exposta, ser chantageada. Então, precisa ter uma conversa aberta
não é criticando. Olha, puxa, nossa, hoje em dia as coisas são assim, nossa, que coisa. E pode dar exemplos. Olha, a neta de uma amiga minha passou uma situação assim, assim, assado. Sabe, gente, contem historinhas de outras pessoas, né? E quem não tem uma história para contar, de algo que realmente pode acontecer, para que aquilo não seja assim direto para o jovem, porque ele costuma ser reativo, tá certo? Vai querer ter esse enfrentamento com a gente. E acima de tudo, a coisa mais importante que a gente tem que passar para o jovem, queridos, é que eles não estão sozinhos. Sabe como Jesus está conosco? Como os mentores estão conosco para nos ajudar? Quando a gente tem um jovem na família, é praticamente como se nós fôssemos os mentores deles, né? Então a gente sabe, os mentores espirituais, eles são professores. Eles estão aqui para nos ensinar, para nos motivar. Eles falam quando a gente precisa mudar alguma coisa, mas eles falam isso com tanto amor que a gente escuta. Então é esse exemplo que a gente deve usar. A gente deve pegar esse exemplo e que o jovem sinta que ele tem esse amparo, né? Que a gente está com eles, que eles não estão sozinhos. Para o que der e vier, eles têm a família para apoiar, tá? Então isso é o que mais vai te aproximar dos jovens que você tem na família e que eles cresçam esclarecidos, estruturados, saudáveis, equilibrados e sejam pessoas importantíssimas para fazer do nosso lindo planeta azul um lugar melhor. Então vamos agora fechar os nossos olhos, nos concentrar. Estamos quase chegando no horário para fazermos a nossa prece. Consagração da prece, na hora sagrada em que os anjos cantam em louvor a Nossa Senhora. Entre no silêncio do seu coração, deixe o barulho e as preocupações da mente de lado. Neste momento em que Nossa Senhora intensifica as suas vibrações a todos os seus filhos no planeta Terra, porque é um momento em que milhões de pessoas, assim como nós, estão rezando. Vamos saudando em energia todos aqueles que rezam conosco neste momento, porque juntos formamos uma forte corrente de oração. E demonstrando a nossa fé e a nossa gratidão, fazemos a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e por toda a eternidade.
Amém. 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 E convido a todos a emanarem boas vibrações para Paulo César Pinheiro, que hoje completa 1 ano que está morando na pátria espiritual. Emanamos também as nossas boas vibrações com toda a nossa fé pela melhora de saúde de Jane Lopes de Paula e José Eduardo Alves Ferreira. E que todos os nossos irmãos que sofrem, sejam encarnados ou desencarnados, seja esse sofrimento físico, mental, emocional ou espiritual, que eles sintam a força da nossa compaixão e o amor de Nossa Senhora. Nós temos fé. Nós acreditamos em Deus. Acreditamos nos espíritos. E é por certo que todos serão beneficiados. E hoje, durante esta tarde, nós tivemos o atendimento com os queridos irmãos protetores espirituais. Eles ainda se encontram no ambiente. Como são respeitosos, acima de tudo, cumprem as leis de Deus, apenas adentram os nossos lares quando são convidados. E se for de sua vontade, convide um protetor amigo para estar com você agora. Hoje eu trouxe a oração de Nossa Senhora da Conceição, pois é uma prece que eles apreciam muito. Virgem Santíssima, que fostes concebida sem o pecado original, e por isso mereceste o título de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E por terdes evitado todos os outros pecados, o anjo Gabriel vos saudou com as belas palavras: Ave Maria, cheia de graça. Nós vos pedimos que nos alcanceis do vosso divino Filho o auxílio necessário para vencermos as tentações e evitarmos os pecados. E já que vos chamamos de mãe, atendê-nos com carinho maternal a esta graça. Podem fazer seus pedidos. Mãe Santíssima, atenda a esta graça para que possamos viver como dignos filhos vossos. Nossa Senhora da Conceição, rogai por todos nós. Que assim seja. Amém.
E neste momento vamos emanar as nossas boas vibrações do fundo do nosso coração, desejando o melhor para os jovens de todo o mundo. Essas consciências de Deus que têm uma encarnação toda pela frente e assim como podem ser a salvação do mundo, também podem se atrapalhar, cometer equívocos que venham a prejudicar o processo reencarnatório, a prejudicar as famílias das quais fazem parte, prejudicar os planejamentos que foram muito bem organizados lá no plano espiritual. Vamos pedir àquele que está conosco todos os dias: Senhor Jesus Cristo, vieste ao mundo para salvar cada homem, cada mulher, dar vida em abundância e ser um mestre que acompanha cada passo do nosso existir. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E viveste todas as etapas da vida humana, da infância, à juventude, até a plenitude da vida adulta. Jesus amado, a Ti confiamos todos os jovens e aqueles que os acompanham, para que saibam viver com o olhar fixo em Ti e acolher a luz e a graça que continuamente ofereces. O mundo grita com promessas falsas de felicidade, mas o coração dos jovens deseja a plenitude. E Tu conheces bem o entusiasmo destes corações cheios de grandes sonhos. Nós Te pedimos que nada ofusque esse desejo de crescer e de amar, e que cada jovem encontre a verdadeira felicidade, que é a alegria de Te conhecer e Te levar aos outros. Senhor Jesus, são tantos os que sentem chamados por Ti a acompanhar os jovens e a caminhar com eles, como Tu caminhaste com os discípulos na estrada de Emaús. Confiamo-Te os pais e os educadores, para que, caminhando com eles, saibam explicar as Escrituras, não percam a força de caminhar e sejam testemunhas transparentes, que acendam em todas as almas o fogo do Teu amor. Amado Mestre, pedimos por intercessão da Tua e nossa Mãe, a Ti que viestes e reinas com Deus Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Se você tem algum jovem na sua família, visualize esse jovem sorrindo com um brilho no olhar, o brilho do Espírito envolto
numa bola de energia rosa do amor, que é o seu amor, manifestado em espírito, trazendo essa proximidade de almas que estão na mesma família, que têm um compromisso juntas. E que este jovem tenha certeza de que você está ao lado dele para qualquer momento, e que a vida possa trazer grandes realizações no caminho de cada um. Que assim seja. Amém. 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 E alimentados espiritualmente com a força do amor, a vibração da oração que nos eleva, vamos tomar a nossa água com muita alegria, a alegria de um jovem. O espírito é sempre jovem, né? O problema é a ruga, né? Que vai aparecendo no rosto. Na verdade, somos sempre aprendizes no caminho da evolução. Sinta essa água adentrando o seu corpo. Se você tiver alguma enfermidade, algum mal-estar, direcione a energia dessa água para o local onde você sente a dor. E com a graça de Deus, as bênçãos de Nossa Senhora, vamos finalizando mais uma hora do Ângelus. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, a sua atenção, as suas boas vibrações. Uma ótima semana a todos e até sábado no atendimento do Dr. Bezerra, onde estaremos transmitindo ao vivo, aqui direto dos estúdios do Templo Espiritual Maria Santíssima. Gratidão. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.